Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Programação de Computadores. Meu nome é Afonso e o tema da aula de hoje é ordenação de listas. Então, a gente vai ver nessa aula vários algoritmos para fazer ordenação de lista, ou seja, ordenar os elementos de uma lista em uma determinada ordem, ou seja, crescente ou decrescente, por exemplo. Então, essa ordenação ela pode ser feita de forma através de elementos de forma numérica, né, se os elementos da lista são números, na ordem crescente e decrescente, numa ordem alfabética ou numa ordem lexicográfica que a gente viu na hora de ordenar strings, por exemplo, que é a ordenação do dicionário. Formalmente, se a gente estiver trabalhando com a lista com ordenação crescente, ordenar essa lista aérea significa a gente rearrumar ou reorganizar esses elementos da seguinte forma. LI é menor ou igual que LJ para todo I menor do que J, certo? Como fazer essa ordenação, então? Vamos ver, então, nessa aula, então, como eu falei, 5 algoritmos, o Bubble Sort melhorado, o Selection, o Insection Sort e o Quick Sort, tá? Eu vou deixar também alguns links aqui para visualização desses algoritmos, caso fique dúvidas nessa aula de hoje, tá bom? Eu vou tentar também nessa aula mostrar visualmente como esses algoritmos funcionam antes da gente partir para o código. Então, a nossa entrada sempre vai ser uma lista, né? Onde eu tenho os valores dessa lista e em cima os indexes dessa lista, seguindo a indexação do Python, né? Lembrando sempre começando do índice 0 até de 1 em 1 até o final dessa lista. Nesse caso, essa lista tem 7 elementos, tá bom? Então vamos ver então o primeiro algoritmo, mais simples de todo, é o Bubble Sort, né? Bubble de bolha, né, em inglês. Então a ideia é atravessar essa lista duas vezes, carregando os índices, carregando os maiores elementos para o final, tá? Então esse processo é como se fosse a ascensão de uma bolha dentro da água, por exemplo, né? Daí o nome, esse nome de Bubble Sort. Então a gente sempre vai tentar carregar os elementos para o final da lista, né? Sempre levando os maiores para o final da lista. Então tá aqui então, ó. A gente vai usar dois índices para fazer percorrer essa lista, um índice I e o índice J, e eu coloquei aqui onde eles estão com as respectivas cores, né? Então é um ponteiro aqui, a setinha azul significa o índice I e a setinha em vermelho o índice J. E a operação que eu vou fazer é o seguinte, sempre que LI for maior do que LJ, troca LI com LJ, tá? Então vamos lá. Então fixei aqui o índice I e vou variar o J. E pergunto, 5 é maior do que 1? Então eu posso realizar a troca. Então eu vou trocar os dois elementos. Intero o próximo J. Vejo, 1 é maior do que 9? Não. Caso contrário, segue a lista. 1 é maior do que 0? Trocamos de elemento. 0 com 1. Próximo. Aí repare que como é o 0, eu posso não vai ocorrer nenhuma mudança até o final da lista, certo? Qual o próximo passo? Cheguei no final da lista com o índice J, incremento o I. Esse cara aqui eu já arrumei e vamos ordenar os demais. Com a mesma regra aqui em cima, né? Sempre que o índice, o valor do azul for maior do que onde está a setinha em vermelho, a gente troca. 5 é maior do que 9? Não. Próximo. 5 é maior do que 1, então trocamos 1 com 5 de posição. Beleza? E isso vai até o final sem ocorrer nenhuma mudança. Incrementamos o I, e aqui o que está em verde a gente já arrumou na lista, não precisamos percorrer mais. 9 é maior do que 5? Trocamos um 5 com 9. Inteiramos. 5 é maior do que 4? Trocamos novamente. 4 não é maior do que 7. Próximo item, 4 é maior do que 2, trocamos de novo. Inteiramos de novo com o índice I, passamos para o próximo elemento. 9 é maior do que 5, trocamos, inteiramos. 5 não é maior do que 7, passamos para o próximo. 5 é maior do que 4, trocamos. Inteiramos o I, para o próximo I. 9 é maior do que 7, trocamos, incrementamos o J. 7 é maior do que 5, fazemos uma troca mais uma vez. E vamos para o penúltimo elemento. 9 é maior do que 7, trocamos e chegamos no final da lista. Repare, né, o problema acaba quando o I chega, o índice o azul, né, que era a flechinha azul,
chega no final e só tem um elemento. E aí o algoritmo dá essa lista já ordenada como resultado. Em código está aqui, ó, então a gente vai fazer uma função definida bubble sort, a gente passa uma lista L, pegamos o comprimento da lista, fazemos os dois for, né, o for para I e o for para J, lembrando que o J é sempre no elemento seguinte da lista do índice I, né? E aqui está a relação de troca. Ó. Se LI for maior do que LJ, e a gente usa aquela troca esperta que eu ensinei para vocês no começo da aula, né? Usando aquela atribuição já com uma troca. Quando esse loop acaba, a gente retorna nada. Esse retorna nada entre aspas, né? Porque como eu estou passando uma lista para a função, a gente lembra o seguinte, né? Que a lista faz uma passagem por referência. Então, todas as modificações que a gente vai fazer aqui dentro vai refletir na lista final, certo? E aqui está um teste, né? A gente passa aquela lista que eu mostrei para vocês, a gente chama a função e vamos imprimir a lista V depois da ordenação com bubble sort, que está aqui no nosso Google Colab, tá? Então vamos ver então, vamos executar. Está aí a lista devidamente ordenada, tá? O bubble sort, apesar de ser muito fácil de implementar, ele é muito ineficiente em muitos casos, tá? Principalmente quando você aumenta demais essa lista, a complexidade dele aumenta bastante, tá? E ele é muito ineficiente quando os dados já estão quase ordenados. Por quê? Porque ele sempre vai, como vocês viram aqui no slide anterior, ele sempre vai percorrer bastante elementos dessa lista, certo? Por isso que ele é ineficiente. Então, para aliviar esse esforço computacional dele, vem o Bubble Sort melhorado, tá? Vamos ver então as vantagens dele. Se houver uma interação do laço interno sem trocas, isso significa que os dados já estão ordenados deste ponto em diante. Verdade. Resolve o problema da ineficiência em dados já ordenados através de uma flag. Flag, né, para a gente no jargão da computação, é uma variável que sinaliza alguma ação, certo? Então, essa flag vai servir o seguinte: se os dados estiverem ordenados, eu posso fazer uma terminação precoce dela, tá? Então, a flag, ela determina o estado da lista. Então, se o estado estiver ordenado, eu posso fazer uma terminação precoce do algoritmo sem ter que fazer uma verificação dentro dessa lista, tá bom? Aqui a gente tem o mesmo problema, a mesma lista, né, que eu passei para vocês, o mesmo problema do exemplo anterior. Então vamos lá. A regra é o seguinte, agora. Se LI for maior do que LI mais 1, ou seja, o próximo, a gente já faz a troca entre os dois elementos consecutivos, tá bom? Então aqui está um índice I, aqui está um índice J, 5 é maior do que 1, sim, fazemos a troca. Interamos. Repare que a gente intera o I, né? Como eu intero o I, ele sempre vai interar esse par aqui, ó. Essas duas setas vão ser deslocadas para a direita, ó. Passamos para o próximo. 5 é maior do que 9, não, passo para o próximo. 9 é maior do que 0, trocamos, depois a próxima interação. 9 é maior do que 4, trocamos. 9 é maior do que 7, trocamos. 9 é maior do que 2, trocamos. Beleza, agora, repare que agora é o seguinte, eu estou empurrando, no caso anterior, a gente sempre deslocava os maiores elementos para a direita, né? Por isso a criação da bolha. Só que sempre que a lista era atualizada, o que estava certo é do lado esquerdo. Agora, nesse caso, a gente está fazendo essa correção para o lado direito, certo? Então, esse elemento, já levamos o maior elemento para o final da lista, então esse aqui não precisa mexer mais, tá bom? E repetimos, tá? Então, 1 é maior do que 5, não é, passa para o próximo. 5 é maior do que 0, trocamos. Passamos para o próximo. 5 é maior do que 4, trocamos. 5 não é maior do que 7, passamos para o próximo. 7 é maior do que 2, trocamos. Beleza, corrigimos mais um elemento aqui. Levei mais um elemento, um valor alto para o fim da fila, fim da lista. 1 é maior do que 0, trocamos. 1 não é maior do que 4, passamos para o próximo. 4 não é maior do que 5, passamos para o próximo. 5 é maior do que 2, trocamos. E agora atualizamos. Repara o seguinte, né, que vocês já estão percebendo onde vai ser o critério de parada. Né? Eu vou diminuir nessa lista até sobrar um único elemento. Né? E essa é a ideia
da condição de término. 0 não é maior do que 1, passamos para o próximo. 1 não é maior do que 4, passamos para o próximo. 4 é maior do que 2, trocamos. Beleza? E assim por diante até chegar, só sobrar um elemento. E a lista está toda ordenada. Então está aqui ó, a definição, uma função. Eu chamei essa função de bubble sort melhor, passamos a lista L, mesma coisa. Pegamos o comprimento da lista. E aqui eu criei aquela flag que eu falei para vocês que vê o estado da ordenação. Aqui eu inicializei essa flag troca como true, verdade. Enquanto houver troca, né, eu vou fazendo a recursão. Tá? Então aqui eu coloquei true para entrar nesse loop. Né? Entramos no loop, aqui eu passo troca vira false e faço for i em range de n-1, né? Eu verifico se o LI é maior do que o consecutivo, né, que o próximo elemento, que o LI mais 1. Se isso for verdade, a gente faz a troca aqui nessa linha, e aqui eu altero a troca para true, ou seja, tem mais caras para eu trocar. Tá? Depois que eu sair desse for, o N é encolhido, por isso que a lista está encolhendo de tamanho, né? E volta para esse while, certo? Depois que sair desse while, a gente retorna a lista, retornamos a lista já ordenada. Notem o seguinte, né, pessoal? Notem que olha só que interessante. Aqui eu entrei, aqui a troca ficou falsa. Se todos os elementos aqui, se a lista já estiver ordenada, ele nunca vai entrar nesse loop fazer a troca, ou seja, também nunca vai atualizar essa flag. Então, se todos os elementos estiverem ordenados, esse bloco nunca vai entrar, então a gente consegue fazer uma terminação precoce desse algoritmo, porque o estado da flag troca que é falso não será alterado dentro desse loop. Então, quando ele sair desse for e verificar que toda a lista já está ordenada, a flag é falso, ele saiu desse loop, então já encerrei o algoritmo sem ter que varrer elemento por elemento, checando igual no caso anterior, tá bom? E depois temos o selection sort, tá? Ele tem o mesmo número de comparações do bubble sort, só que um número reduzido de operação de troca, né? Aquela operação que eu realmente troco o elemento de posição, vocês vão ver que ele é menor, tá? Isso é muito útil quando o acesso para fazer a troca dos elementos tem um custo maior. Vamos supor que o número que você quer trocar está sendo representado numa representação muito precisa, né? Por exemplo, de 128 bits. Então, você fazer essa troca, essa realocação de memória tem um certo custo dentro do interpretador. Então, isso ele evita, né? Ele alivia essas operações de troca, porque ele trabalha com os índices. Vamos ver como é isso. Então, a gente tem o mesmo problema. Aqui eu comecei com os dois índices, o I e o J, aqui no começo da lista. Passamos para o próximo elemento. Repare então que o meu índice está nesse começo, o índice J passou para o próximo, e eu criei uma variável M, né, que vocês estão vendo de laranja aqui. O M começa igual a I. Tá? Então, beleza. Então, o I é igual a 0, então marquei esse cara aqui de laranja. O J eu estou fazendo aqui tá, vou fazer um loop com I e com J, só que o J, como vai ser um loop mais interno, o J vai andar primeiro do que o índice I. Então, beleza. Então, de novo, eu comecei o M igual a I, então no primeiro momento o I igual a 0, então marquei esse cara. E aí que eu vejo, ó, faço essa condição. Se o LM, ou seja, o cara de laranja, for maior que o valor onde está a setinha vermelha, então eu troco o índice M, que está aqui nessa posição, por J. Beleza? Notem que eu não estou trocando o valor de posição, eu só estou marcando o índice onde ocorre o maior. Tá? Aí eu pergunto, 5 é maior do que 1? Não. Minto, né? É, 5 é maior do que 1. Isso, 5 é maior do que 1. Beleza. Então agora, como o J é 1, o M passa a ser o 1. Marquei aqui. Tá certíssimo. Certo? Aí percorro mais. Andei com J.
O laranja, o valor do que está no laranja é maior do que onde está a setinha vermelha? Não. Passo para o próximo. 1 é maior do que 0? É. Então o M migra para essa casa aqui, para essa posição. Beleza, sigo a lista. Note que o 0 não vai ter mais nenhum onde o 0 vai ser maior. Beleza. Cheguei no final, o que acontece com o J? Aí que eu vou fazer uma operação de troca. Se o índice do M, que é 3, for diferente onde está o I, que está no começo, aí eu troco o valor que está no laranja por onde está a seta em azul. Beleza, essa condição é verdade, porque o índice I é 0, o índice laranja é 3, então eu vou trocar o valor de 0 com o valor de 5 aqui. Trocamos. Próximo passo. Aqui eu já arrumei, então deixei em verde. Começamos com M igual a I, então sempre no primeira posição onde está o I, então nesse caso é na posição 1. E a gente vai verificar se o valor onde está o laranja é maior do onde está a setinha vermelha. 1 é maior do que 9? Não. Passamos para o próximo, ou seja, não vai ter ninguém maior do que o 1. O J chegou no final. Aí a gente pergunta: o índice I é diferente do M? Não, nesse caso o I e o M é a mesma coisa, então a gente não faz nada. Passamos para o próximo elemento. Então, nesse caso, o laranja começa na primeira posição do índice I, que é essa posição que está aqui, né, do azul, e vamos percorrer. 9 é maior do que 5, onde está o J? É. Trocamos não, quer dizer, desculpem. Passamos ao índice 2, passamos para o índice 3, depois andamos mais. Passamos para o próximo. 5 é maior do que 4? Então eu vou mudar o índice M do 3 para o 4. 4 é maior do que 7? Não. Mas 4 é maior do que 2, então eu mudo para cá. Aí, de novo, chegamos no final com o J e perguntamos: o índice onde está o laranja é diferente do índice do I? 2 é diferente de 6? Então a gente vai trocar o valor do 9 com 2. Trocamos. E isso é feito para os demais elementos, tá bom? Não vou fazer os demais, mas vocês pegaram a ideia de como é feita a troca. Então, como a gente faz isso então? Vamos criar uma função chamada SelectionSort, pegamos o comprimento do vetor L, fazemos um for em I do tamanho do vetor. Aí aqui eu estou fazendo M igual a I, né, como estava no slide, e fazendo J indo de I mais 1 até N. Tá? E aqui a gente verifica, ó, se LM é maior do que LJ, o meu M vira o J. Então, quando acabar esse for aqui, eu vou ter armazenado no M o maior valor. E depois eu pergunto se o M é diferente do I. Se o M for diferente do I, aí eu vou ter que trocar o elemento na posição I pelo elemento na posição M, que é aquela troca que eu fiz do laranja com azul, que está aqui nessa linha. Tá? E aí, quando sair desse for, a gente vai retornar a lista ordenada, certo? Vamos aqui. Eu esqueci de rodar para vocês, desculpem, o Bubble Sort melhorado para vocês verem que funciona. Então tá aqui o Bubble Sort melhorado, né? Que ele faz a comparação de 2 consecutivos, sempre arrumando o final da lista, né? Levando o maior elemento para o final. E agora vamos por Selection Sort aqui, ó. Como eu falei, sempre trabalhando com índice. Repare, né, pessoal, ele só vai trocar quando eu percorri de novo, quando eu descobri o índice aonde deve ocorrer a troca. Então você minimiza o número de troca de elementos que está nessa linha aqui, certo? Vamos rodar ele então. Tá aí a lista devidamente ordenada. Próximo, Insection Sort. O Insection Sort tem a vantagem dos demais porque ele se adapta à lista quase ordenada. Ele é muito bom para a lista que está quase ordenada. Além disso, ele é incremental, ou seja, vamos supor que você ordenou a lista e insira um valor novo no final da lista. Então, ele não estraga toda a lista, ou seja, só precisa fazer a ordenação a partir desse elemento que você inseriu. É como se ele fosse incremental, tá? Então, por exemplo, como eu falei, eu tenho a lista ordenada e insiro um novo. O que eu fiz para trás com os elementos anteriores que eu deixei a lista ordenada, eu não preciso mais me preocupar. Então, só preciso me preocupar com esse elemento que vai entrar de novo na lista.
como ele funciona, então, novamente, pegamos o mesmo vetorzinho que a gente fez os demais exemplos. E aqui eu vou usar, então, dois índices, né? O I que está em azul, o J que está em vermelho e um índice M, que vai me dar um índice M auxiliar. Então, beleza. Então, começamos no começo. Incrementei o I e o J, fomos para cá e levei também o laranja. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer com o J, né, agora, a única diferença é que eu vou percorrer no sentido reverso da lista, né, eu percorrer para trás, né, no sentido decrescente. Aí eu venho para cá. Então, repara, eu levei todo mundo para o I, que é o azul, os dois, tanto o vetor, o ponteiro que guarda um índice M, quanto o ponteiro vermelho que guarda o índice J. E aí percorri o J numa ordem decrescente. Aí eu vejo, LJ é maior do que LM? Nesse caso é. Então eu vou trocar o LM com LJ e vou atualizar o índice do M. Então nesse caso, eu vou trocar o 5 com o 1 e vou passar o laranja para onde eu fiz a troca, tá? Que está aqui, troquei com 5. Nesse caso, cheguei, esse loop é encerrado, né, porque eu já cheguei com o J no começo da lista, então eu tenho que incrementar o I. Então o I vou passar o próximo elemento aqui. Veio todo mundo para cá. Aí como é que a gente faz? Vamos percorrer o índice J, que é o vermelho, na ordem decrescente, e fazer essa análise que está aqui. Então, beleza. 5 é maior do que 9? Não é. Passamos para o próximo. 1 é maior do que 9? Não é. Também não precisa realizar essa troca aqui. Beleza, cheguei no começo. Vamos incrementar o I novamente. Vamos levar todos os índices para onde está o I, que é nessa posição. Vamos percorrer o J na ordem decrescente e perguntar se o LJ é maior do que o LM. Lembrando que o LM está aqui apontando para esse elemento aqui. 9 é maior do que 0? É. Trocamos e vamos passar o M para a posição do J. Vem para cá. Continuamos com o J, né, porque o J só para quando chega no começo da lista. 5 é maior do que 0? É. Trocamos novamente. Depois, fazemos um decremento do J, vem para cá, 1 é maior do que 0? É. E trocamos. Cheguei no final da lista. Notem o seguinte, né, pessoal, que o índice M ele está sendo atualizado para eu não ter que analisar todos os elementos que vai do começo da lista até onde está apontando o índice I, tá bom? Por isso que eu faço vamos repetir aqui, ó. Então, de novo, quando eu estou aqui, o meu M está apontando aqui para o mesmo índice do I, viemos para cá com o J, né? Sempre no sentido de diminuir os índices do J. E a gente pergunta aqui no M, não é no I. 9 é maior do que 0? É. Então, a gente troca o elemento e atualizamos o índice do M. Vem para cá. Diminuímos o índice do J, passamos para esse cara e perguntamos, LJ é maior do que LM? É, né? Porque o M está nessa posição, trocamos. Depois, diminuímos mais uma vez o índice do J, LJ, que no caso é 1, é maior do que 0, trocamos o elemento. Chegou no começo da lista, vamos incrementar o I. Vem para cá. Diminuímos o J. 9 é maior do que 4? É. Trocamos e mudamos a posição do M. De novo. Diminuímos o J. 5 é maior do que 4? É. Trocamos o 5 com 4 e atualizamos o M. Aí chega até, não tem mais nada para fazer até aqui, né? Chegou no final da lista. Incrementamos o I. Depois, vamos de novo. Diminuímos o J. 9 é maior do que 7? É. Trocamos o 9 com 7 e atualizamos o M. Diminuímos no J mais uma vez. Na verdade, a gente pode ver aqui, né, que não tem mais nenhum elemento à esquerda que é maior do que 7. Então, isso vai acontecer que o J vai bater no final e vamos incrementar aqui. Depois a gente pergunta, né? Diminuímos o J. Aqui já vou fazer direto, né? Já vou trocar já atualizando o J, né? Que todo mundo entendeu o espírito da coisa. Então, vou trocar o 9 é maior do que 2, trocamos o 9 com 2, atualizamos o M.
Depois, 7 é maior do que 2, trocamos. 5 é maior do que 2, trocamos o 5 com 2, atualizamos o M. Depois, 4 é maior do que 2, trocamos. E depois não tem mais ninguém aqui que é maior do que o 2, então o J chega até o final da lista e acabou o algoritmo porque o I já está no final da lista, tá bom? Então tá aqui o código, né, em section sort, pegamos o comprimento da lista L, for I em range 1 a M, temos aqui o M igual a I, né? E fazemos o for do J, notem, né? Como eu falei, o J sempre está no sentido de decrescer, né? Então ele vai de I-1 até menos 1, né? Nesse caso aqui, lembrando, né, que no fim do range é o penúltimo é o índice 0, né, galera? Então vai de I-1 até menos 1, no caso o índice 0, de menos 1 em menos 1. Então, ou seja, eu estou percorrendo os índices na ordem ao contrário, né? Na ordem decrescente dos índices. E aqui está aquele critério, né? Se o LJ for maior do que o LM, a gente troca o J com M e atualizamos o valor de M. Tá? Se isso não acontecer, dá um break, a gente sai desse laço e incrementamos o I. Quando quando o índice I chegar no final da lista, é que todos os valores do vetor estão ordenados, tá? Então vamos testar aqui mais uma vez no nosso Colab para ver se a mágica funciona. Então tá aí, tá lista ordenada. Agora chega o Quicksort, que é o melhor algoritmo de todos, né? Que tem uma melhor complexidade, o melhor custo computacional, né? O mais rápido para ordenar, que é o Quicksort. A ideia é dividir para conquistar, né? Então a ideia é dividir a lista em listas menores e ordenar essas listas menores, certo? Porque ordenar uma lista com 2 elementos é muito fácil, né? Então qual que é a ideia? Encontrar um elemento chamado pivô. Esse elemento pivô ele vai dividir em 2 listas menores, em que todos os elementos da esquerda são menores que o pivô e todos os elementos à direita do pivô são maiores que o pivô, tá? Então, de novo, esse pivô, a única coisa que eu tenho certeza é que ele vai dividir a lista em 2 listas menores, onde todos os elementos à esquerda do pivô são menores que ele, todos os elementos à direita do pivô são maiores que ele, tá? E que, como eu falei, a complexidade dos outros algoritmos é n ao quadrado, onde n é a quantidade de elementos no vetor. O Quicksort é n log n. Se você plotar os dois gráficos, dá para ver que esse gráfico está muito abaixo do gráfico n ao quadrado, ou seja, que o custo computacional, à medida que eu aumento o tamanho da lista, é muito menor no Quicksort do que nos algoritmos tipo Bubble Sort, por exemplo. Tá bom? Então vamos ver qual é a mágica por detrás desse Quicksort. Ele tem 3 passos, né? E esses 3 passos vão ser feitos de forma recursiva, né? Então, já falei, então uma hora vai aparecer uma função recursiva aqui para a gente criar esse algoritmo. Então, o primeiro passo é criar um pivô que divide a lista em 2. Depois que eu dividir essa lista em 2, eu vou aplicar o Quicksort na lista da esquerda e o Quicksort na lista da direita. E é aqui que mora a recursão, tá? Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Eu tenho um índice da esquerda e um índice da direita, tá? O azul aqui, essa flechinha mostra o índice da esquerda e a setinha vermelha o índice da direita. E eu vou começar com o pivô junto com o índice da esquerda. Lembrando, né, que todos os elementos à direita do pivô são maiores que o pivô e todos os elementos à esquerda do pivô vão ser menores que o pivô, tá bom? Então o primeiro passo é a gente vai mover o índice da direita para a esquerda, tá? Então eu vou sempre caminhar com o índice da direita para a esquerda e o da esquerda para a direita. Tá? E eu vou perguntar, o valor do pivô é maior do que o valor da direita? Se for, eu vou trocar o pivô com o valor da direita. Então, vou perguntar, o pivô é 5, é maior do que 2? É. Então, troquei então, o 2 veio para cá e o 5 foi para cá. E o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o pivô de posição. O pivô passa daqui, vai para a direita, vai para o índice da direita. E agora eu vou começar a mover o índice da esquerda para a direita. E vou fazer a seguinte pergunta.
Pivô, o valor do pivô é menor do que o da esquerda? Então, vou trocar o valor do pivô com o valor da esquerda e passar o pivô para onde está a flechinha azul, tá bom? 2 é menor, então 5 é menor do que 2? Não. Andamos para a esquerda andamos para a direita com o índice da esquerda. 5 é menor do que 1? Também não. Passamos para o próximo. 5 é menor do que 9? É. Então, vou trocar esse valor com esse e vou passar o pivô para essa posição. Então, aí, troquei o 5 com 9 e joguei o pivô para cá. Agora, eu vou andar com o índice da direita, perguntando, lembrando, né, perguntando se o valor do pivô é maior do que o da direita. Se for, eu vou trocar o valor do pivô com o valor da direita e mudar também a posição do pivô, tá bom? Então, eu pergunto, pivô que é 5 é maior do que 9? Não. Então, a gente anda com o índice da direita para a esquerda, né? 5 é maior do que 7? Também não. Passamos para o próximo. 5 é maior do que 4? É. Trocamos o 5 com o 4 e mudamos o pivô dessa posição para esse índice da direita. Tá aqui. E eu vou mover agora o índice da esquerda para a direita, perguntando se o pivô é menor que o índice da esquerda, tá bom? 4, quer dizer, 5 é menor do que 4? Não. Passamos para o próximo. 5 é menor do que 0? Não. Coincidiu, repara que agora eu estou numa situação onde todos os índices estão na mesma posição. Ótimo, esse é o ponto da gente quebrar a lista em duas. Por quê? Porque esse ponto satisfaz essa regra que está aqui. Todos os elementos à esquerda, tudo bem que eles não estão ordenados, mas todos são menores que 5. Em compensação, todo mundo que está na direita dos 5 são maiores do que ele, que é verdade. Então, vamos criar duas sublistas. Então, vou marcar esse cara de verde aqui. Então, esse é um ponto para a gente quebrar a lista, né? Então, a gente marca ele em verde. E vamos trabalhar agora nessas duas sublistas, da esquerda e da direita, para ordenar elas. Então, vou ordenar primeiro a sublista da esquerda. Tá? Então, vamos só concentrar aqui, ó, nesse pedaço aqui, tá bom? Onde está essa tracinho azul. Então, daqui que a gente vai trabalhar. E vamos seguir novamente a mesma estratégia que eu usei para descobrir esse elemento, tá? Repare, é aí que está a recursão do algoritmo, né? Que eu estou chamando ele de novo, só que nessa sublista menor, tá? Então, vamos lá. Então, vamos mover, então, o índice da direita para a esquerda, verificando se o pivô é maior do que o da direita. Se for, eu troco de pivô e o pivô vem para esse índice da direita. Então vamos lá. 2 é maior do que 0? É. Trocamos de posição e passamos o pivô lá para o índice da direita. Agora eu vou mover o índice da esquerda para a direita, verificando se o pivô é menor do que o da esquerda. 2 é menor do que 0? Não. Passamos para o próximo elemento. 2 é menor do que 1? Também não. 2 é menor do que 4? Sim. Trocamos o 4 com o 2 e passamos o pivô para o índice da esquerda. E agora eu vou mover o índice da direita para a esquerda, perguntando se o pivô é maior do que o da esquerda. Desculpa, que o pivô é maior do que o valor do índice da direita. 2 é maior do que 4? Não. Aí a gente chega, coincidimos novamente os três índices no mesmo lugar. Esse cara aqui é um outro pivô para essa sublista. Qual a ideia? Quebramos essa lista aqui que estava nesse lado esquerdo aqui dessa segmento azul em mais outras duas listas menores, uma com 2 elementos e uma só com 1. Vamos trabalhar então aqui a ordenação. Começamos aqui de novo, vou mover um pivô da direita para a esquerda, perguntando se o pivô é maior do que o da direita. Nesse caso não é. Também quebramos aqui a lista em duas sublistas, uma só com elemento. Então essa sublista só tem um elemento, não tem nada para fazer. Passamos para essa sublista só tem um elemento, também não tem nada para fazer. Aí que eu estou fazendo agora, pessoal, aquele backtracking da recursão, né? Que eu cheguei numa lista só com elemento, que não tem nada que fazer, né? Também não tem nada que fazer. Viemos para agora nas sublistas da esquerda, só tem um elemento, também não tem nada que fazer. Agora temos que analisar essa sublista que está na direita. O
que também já está ordenado, não tem nada para fazer, e ele ordena maravilhosamente bem, tá? Então é aquela ideia, dividir para conquistar, quebrando sempre em listas menores, uma lista só com elemento não tem nada o que fazer, e depois a recursão, o backtracking da recursão vai ajeitando esses elementos, tá? Eu não vou explicar em detalhes porque o código não é tão trivial assim. Eu só vou apresentar para vocês, eu espero que vocês deem uma lida e ver se tentem entender. Mas o que está codificado aqui é o que eu expliquei nesses slides anteriores. Então, esse bloco aqui, o que ele faz? Ele determina a partição, ou seja, aquele momento que eu descubro o índice que eu quebro em duas sublistas, tá? Nesse caso, a gente passa uma lista A para ele e o índice da esquerda e da direita. Tá? O que ele faz para a gente? Ele vai permutando, fazendo aquela brincadeira de ficar permutando onde está o pivô com o valor do índice da direita e da esquerda e assim por diante. E no final ele retorna aquele índice da cisão da lista. Tá? Isso que ele retorna. E agora, repara que isso aqui só faz a quebra da lista, né? Ele só descobre além de ordenar, ele descobre o índice onde tem que quebrar em duas sublistas. O algoritmo completo está aqui, tá? Que é o quick sort, você passa uma lista A, o índice da esquerda e da direita, ele analisa se o índice da esquerda é da direita, é maior que o que você espera, né? Que o índice da esquerda é maior ou igual que o da direita. Se for, ele retorna, né? Porque o usuário passou os índices errados. Aqui eu chamei esse código aqui para descobrir o índice do pivô. Aí eu chamei aqui, ó, índice do pivô, partição do A, que eu passei esquerda e direita. E aqui mora a recursão, ó, que eu vou fazer um quicksort da lista A com o índice da esquerda até o índice do pivô menos 1. E depois eu passo a mesma lista com o índice do pivô mais 1 com o índice da direita. Então aqui está as duas sublistas. E ele vai fazendo essa recursão, tá ok? Aqui está a chamada. Vamos testar então. Está aqui o longo algoritmo, né? Mas vocês vão ver que aqui está a primeira definição da partição e a definição do quicksort com a recursão das duas sublistas. E aqui está a lista de entrada. Vamos executar esse código e vocês observem que a lista está ordenada, tá bom? Isso tudo que eu expliquei, pessoal, é só para vocês entenderem como esses algoritmos são implementados, certo? Só que a gente não precisa reinventar a roda toda vez que for usar. O Python já tem uma função que faz isso para a gente, ou seja, ele implementa o quicksort e o comando é o sorted. Então você passa a lista V, chama o sorted, ele vai retornar uma lista V já com os elementos ordenados, tá bom? E é claro que a implementação do Python deve ser muito mais eficiente do que a implementação nossa, tá? Porque deve usar alguns recursos da arquitetura, do processador, etc. Tá bom? Então vamos aqui, né? Como eu falei, não precisa reinventar a roda. Tá aí com o quicksort implementado no Python através da função sorted. Tá? Mas é importante vocês saberem, né? Então a gente tem um contato com como os algoritmos são feitos, porque a gente consegue entender quando a gente tiver um problema particular nosso. Talvez isso pode servir de inspiração para a gente desenvolver um outro algoritmo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos estejam se cuidando por aí. Até a próxima aula. Dê um joinha no canal e até a próxima. Um abraço.